Eu sou o pastor Xavier Vidal e agora eu vou estar falando com os irmãos, as irmãs, os demais que estão vendo o vídeo sobre os tipos de cristão, os tipos de cristãos, né? O cristão consagrado, o cristão desviado presente, está presente nas atividades da igreja, está presente no culto, e o cristão desviado ausente, ou cristão desviado afastado, né? Que alguns chamam de, ele está afastado. Então vamos falar sobre isso com base no livro do Apocalipse, tá bom? Nessa possibilidade de três tipos de cristãos: o consagrado, o desviado presente, o desviado afastado, o desviado ausente, tá bom? Que base teria essa minha essa minha essa minha colocação, né? Entendo, venha da parte de Deus, obviamente, em nome de Jesus. Então, no livro de Apocalipse, as 7 igrejas, 3 igrejas eram grandes homens de Deus, mas Deus tinha alguma coisa contra eles. 2 igrejas eram 2 grandes homens de Deus, que Deus não tinha nada contra eles. Uma igreja ia passar tribulação, mas Deus não faz qualquer menção, qualquer problema que ele tivesse produzindo, qualquer pecado que ele tivesse produzindo. Claro que ele era um pecador, obviamente, pecava, mas se arrependia normalmente, como qualquer outro cristão, né? Perante o Senhor Jesus, perante o Deus vivo, através do Senhor Jesus, se arrependendo dos pecados, em nome de Jesus. Mas 3 igrejas, Deus fala: tenho, porém, contra ti. 3 igrejas, tenho, porém, contra ti. 2 igrejas, Deus não faz objeção ao comportamento do pastor. E 2 outras, uma Deus diz claramente: você está morto, você tem fama de que está vivo, mas está morto. E o outro, Deus diz que ia vomitar nele. Ou está morto ou estava prestes a morrer, estava ali, na beiradinha do abismo ali, para cair. Então, olha só o que diz. Ao anjo da igreja, Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti. Estava desviado nesse aspecto da vida cristã, ou em alguns aspectos ali, de maneira que Deus falou: olha, tenho, porém, contra ti. Entendeu? Então, ao vencedor, ele está mandando ele se arrepender desses problemas que afetavam a vida cristã dele. Olha aqui, e volta à prática das primeiras obras. Aqui, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho contra ti, moverei o seu lugar, do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Talvez ele fosse perder ali a presidência lá da igreja dele, né? Aí tens contudo a teu favor, aí Deus ainda elogia ele mais ainda. Era um homem de Deus, estava desviado naquilo ali que ele tinha que dar solução, né? Então, desviado, mas ele é cristão, servo do Deus Altíssimo, grande homem de Deus, fez obras tremendas, não manteve o nome do Senhor, entendeu? Suportou tribulações, provas, glória ao Senhor Jesus, não aceitou gente que estava dizendo lá que era apóstolo, ele falou: não é não, e não era. Aí vem uma outra igreja também com esse tipo de problema aqui, olha. Então, essa aqui foi Éfeso, agora Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Que o homem de Deus, rapaz, e manteve o testemunho do Senhor Jesus, manteve o nome do Senhor Jesus, testemunho de Cristo, onde Satanás habitava, deve ter passado a tribulação ali, só Jesus, rapaz, para guardá-lo. Um grande homem de Deus, mas tenho, porém, contra ti. Desviado em algum aspecto da vida cristã, né?
Ser desviado é uma coisa, abandonar ao Senhor é outra. A Bíblia diz que aquele que vai ao Senhor Jesus e o abandona, fica 7 vezes pior. Aquele que tem algum demônio, né, lançado fora de sua vida, a pessoa às vezes está endemoniada, se converte ao Senhor, o demônio é lançado fora, depois abandona o Senhor, vai para as drogas, vai para bebedeira, vai para bebedice, vai para adultério, vai para transgressão, adultério das Sagradas Escrituras, pregando coisa que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras, porque tem o adultério físico que adultera com uma mulher, né? Ou com um homem, aqui é adultério com um homem, é casado, às vezes tem mulher, tem filhos, e adultera com um homem, com outro homem, se envolve sexualmente com outro homem. Há também casos disso aí. Ou se envolve sexualmente com outra mulher, né? Que não a esposa, no caso do homem, por exemplo, se for mulher, né? Ela pode adulterar com uma outra mulher, fazendo sexo com uma outra mulher, ou fazendo sexo com outro homem que não o marido. Então, mas esse é o adultério físico, mas tem o adultério das Sagradas Escrituras, que a pessoa se torna um falso profeta, falando coisas que a Bíblia não manda falar, fazendo coisas que a Bíblia não manda fazer, e dizendo que aquilo é certo, entendeu? Uma coisa é a pessoa fazer uma coisa errada, saber que está errado, estar consciente disso, é complicado, mas às vezes até se arrepende, mas ele sabe que está errado, ela sabe que está errado. Agora, quando ele está errado, faz a coisa errada, prega a coisa errada, achando que está certo, aí se torna um falso profeta. É a coisa mais complicada. Mas veja que então, esse aqui é um grande homem de Deus, o pastor de Pérgamo, o pastor de Éfeso também, grandes homens de Deus, mas desviados em algum aspecto da vida cristã. Ia para a glória eterna? Creio que sim, mas podia perder ali a presidência da igreja, ou podia até mesmo, continuando nesses atos, realmente se afastar definitivamente do Senhor, abandonar ao Senhor, como em 2 outras igrejas a gente vê acontecendo. Um estava morto, Jesus falou, você está morto. E o outro falou, vou vomitar em ti. Ou estava morto, ou estava ali na beiradinha, já despencando lá pelo precipício, caindo da graça de Deus, e aí complica. Então veja, a igreja de Pérgamo também tinha esse tipo de problema. E agora a igreja de Tiatira também, aqui olha, em Pérgamo, antes ainda em Pérgamo, versículo 16, Jesus está falando lá, o Senhor Deus está falando lá, o Senhor Jesus Cristo está falando lá, o Deus conosco está falando lá. Deus conosco é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio aqui, esteve conosco, Deus conosco, e Deus conosco é o Espírito Santo também, que habita em nós, é Deus conosco também. Glória ao Senhor Jesus, amém. Paráclito, glória ao Senhor Jesus, amém. Então, portanto, arrepende-te, fala o pastor de Pérgamo, também mandando se arrepender. Em Éfeso ele diz, volta às primeiras obras, ou seja, se arrependa. Em Pérgamo ele fala mais claramente ainda, fala, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles, aqueles que estavam causando problemas, também diz o Senhor Jesus, pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor Jesus falando através do Espírito Santo de Deus na revelação, né? Chamada de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Glória ao Senhor Jesus por isso. Então aí vem aqui, uma outra igreja também estava com problema, olha aqui, ó, Tiatira, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, aí fala também, o grande homem de Deus, as obras que estava fazendo eram maiores do que as primeiras, né? Estava ali, não tinha abandonado o primeiro amor, estava ali, obras maiores do que as primeiras, provavelmente não tinha abandonado o primeiro amor, né? Que foi o caso lá do pastor da igreja de Éfeso. Mas ele tinha lá na igreja, estava tolerando certas pessoas pecando gravemente, induzindo outros a pecar. Caiu naquilo ali, estava desviado naquilo ali. Em todos esses 3 casos, Deus disse, olha, se arrepende, senão vai piorar a situação para você, você vai acabar se metendo em coisa pior, e vai cair da graça, olha, né? Vai perder a presidência e olha como é que vai ficar a situação perante mim, como é que vai ficar a situação. Entendeu? Então, é que olha, e Deus continua,
Agora, existem duas igrejas que estavam certinhas. Uma ia passar por tribulação, mas as duas estavam certinhas. O pastor estava certinho. Pecador, pecando, se arrependendo, fazendo, se desdobrando, mas botando a igreja, mantendo a igreja ali certinha, tudo direitinho. E daqui, ó, Esmirna, a segunda das 7 igrejas, né? Esmirna, tá aqui, ó. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Olha que bênção, rapaz. Glória a Deus. Depois as pessoas falam aí depois as pessoas, né, falam, tá pobre, tá com problema. Tem igreja aí que se a pessoa não conseguir uma posição de proeminência financeira, a pessoa às vezes está um pouquinho desmerecida. A pessoa se sente um pouquinho desmerecida. Mas olha o que está dizendo aqui, ó. Ó, então, a pessoa está com problema espiritual. Bom, tudo bem, né? Não é problema de Deus, né? Deus está ali para abençoar, né? Não vai botar culpa em Deus? Sou pobre, culpa de Deus. De maneira nenhuma, em nome de Jesus. Uma vez um rapaz na rua me falou isso. Um rapaz morador de rua, que tinha até uma graduação aí fez até graduação, né? Era até graduado, se eu não me falha a memória. Não vou dizer qual a profissão, mas numa profissão, fez faculdade, se graduou. Pelo que eu sei, pelo que ele falou, ele era graduado. Não sei se ele terminou o curso pelo meio do caminho e tal, mas seja como for, pessoa, né, estudada. Ele falou, a culpa de eu estar aqui é de Deus. Ele falou um monte de coisa contra Deus, a culpa de eu estar aqui é de Deus. Eu tinha pego dinheiro na minha mão, irmãos. O dinheirinho tinha R$7 na mão, queria comer alguma coisinha, fazer alguma coisinha assim, estava numa situação difícil, estava com o dinheiro da passagem para um curso que eu estava fazendo, importante para o Senhor Jesus, porque através desse curso eu evangelizo. E através dessa nova profissão, eu tenho evangelizado muito, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. E eu estava com o dinheiro contado, irmão, da passagem de volta, mas uns R$7 ou R$10 de moeda, tudo moedinha, tudo moeda de R$1, estava na mão. Estava na minha mão, eu tirei para dar para ele, falando mal de Deus, falando mal de Deus, falando mal de Deus, falando mal de Deus. Aí ele falou, eu estou aqui por culpa de Deus. A culpa é de Deus. Aí, responsabilizando a Deus por tudo que estava acontecendo de ruim na vida dele. Aí no final, eu não me recordo muito bem o que ele falou, eu falei, olha, foi Deus que me colocou aqui, ele falou, né? Foi Deus que a culpa de tudo isso, todas essas coisas que acontecem aí, é tudo de Deus, né? Colocando a culpa de tudo que acontecia na sociedade, a culpa era de Deus, e a culpa era de Deus dele estar ali. Aí quando ele... Chegou uma hora que eu falei, olha, você não leva mal, mas você está aí, não é por culpa de Deus não, você está aí por culpa dos seus pecados. E tudo isso que você está falando está acontecendo na sociedade de ruim aí, sabe de quem é a culpa? A culpa é de Adão. Adão e Eva, né? Mas eu acho que eu falei só Adão. Porque era o principal responsável, eu acho mesmo. Os dois têm 100% de culpa. Adão e Eva têm 100% de culpa. Adão tem 100%, Eva tem 100%. Mas a responsabilidade maior ainda é de Adão. Entendeu? Ainda é de Adão. Sabe? A principal culpa é dele. Os dois têm 100% de culpa. Mas ele ainda tem sobre ele uma culpa maior, porque era a responsabilidade dele guardar o jardim. E deu autoridade para a mulher. E estamos vendo isso acontecer aí, né? Um chamado ordenação feminina, que eu sou totalmente contrário, porque a Bíblia não permite, já falei com mais clareza no outro vídeo aí, a Bíblia não permite ordenação feminina, não permite ordenação ao ministério da palavra, como tem algumas denominações aí, algumas convenções aí, que dizem, não, está sendo ordenado ao ministério da palavra. Mas tem ordenação a pastor, a bispo, a presbítero, evangelista, cargo eclesiástico, algumas até que se dizem apóstolas. Não tem base bíblica para isso. Então não tem nada contra as mulheres a serem rainhas, eu já falei aí no outro vídeo, rainhas, ministras de Supremas Cortes, ministras de Estado, oficiais aí das Forças Armadas, não tem problema nenhum quanto a isso não. Seja empresárias, né? Ou senadoras, sabe? Galgarem todos os grandes cargos aí na sociedade secular. Mas na obra de Deus não há base para ordenar as irmãs, nem a pastor, nem a bispo, nem a presbítero, nem a evangelista, cargo eclesiástico, muito menos a apóstola. Não há base para isso. É o mesmo pecado que Adão cometeu. Pastores estão cometendo o mesmo pecado que Adão cometeu. O mesmo pecado que Eva cometeu, as irmãs aí estão cometendo com isso aí. Então, não tem nada contra esses cargos na sociedade que as irmãs ocupem. Queira Deus que venha um monte de irmãos com cargos tremendos na sociedade para a igreja que eu dirijo. Mas ordenação, para mim não dá porque não tem base bíblica. Bom, mas então,
Está aqui assim, eu acho que o pastor que faz isso, que leva a irmã a um cargo eclesiástico, desses que eu mencionei, ele está nesse caso aqui de uma dessas igrejas. Não ia nem falar isso, não tinha nem pensado em falar nisso. Mas, olha, não tinha nem refletido, né? Deus não tinha nem me tocado, mas agora Deus está me tocando para falar isso, eu tenho certeza que é Deus. Então, tão desviados nesse aspecto da vida cristã, vai para o inferno? Não. A irmã com isso vai para o inferno? Não, não creio. O pastor que leva a irmã a isso vai para o inferno? Não creio. O pastor, o bispo, não creio. Agora, acho difícil que um apóstolo seja mesmo apóstolo e leve as irmãs para isso. Ele não é apóstolo, ele é um bispo importante, um grande homem de Deus, que daqui, ó, grandes homens de Deus cometendo equívocos. E a ordenação feminina é um equívoco gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Porque a Bíblia não permite, só por isso. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, como nós cremos, e a Bíblia não permite. Para você ordenar uma irmã ao ministério pastoral ou semelhante, você tem que acrescentar alguma coisa à palavra, às Sagradas Escrituras, ou tem que tirar alguma coisa dela. Então, vai ter problema com Deus. Está desviado. Está desviado. É homem de Deus, homem de Deus. É mulher de Deus, mulher de Deus. Mas está desviado, está desviado. A mesma coisa que estão fazendo os LGBTs, para justificar que a Bíblia não seja contra o LGBT. Eu tenho certeza absoluta que os LGBTs têm que ser tratados com todo carinho e consideração. Não pode ser ofendidos nem moralmente, nem fisicamente, pode ser alguma. Tem até que ter lei, se for o caso, para não permitir que eles sejam ofendidos moralmente, nem fisicamente. Mas não se trata de normalidade. Eu, na condição de cientista, na condição de profissional da área da saúde, saúde inclusive psíquica, não entendo que se trate de normalidade LGBT. Mas tem que ser tratado com todo carinho e consideração, sem ofendê-los, nem física, nem moralmente. Pode ser algum em nome de Jesus. Né? Porque a Bíblia manda nós termos nosso amor cristão em relação a todos, inclusive as pessoas que têm esse tipo de prática. Entendeu? Eu já falei em outro vídeo sobre isso aí. Entendeu? Agora, tem LGBT? Não eles, não os LGBT. Mas tem, pelo que eu sei, alguns LGBTs estão tirando pedaço da Bíblia mesmo. Estão tirando aquilo que interessa eles tirar, se bobear vão acrescentar aquilo que interessa acrescentar, para fazer uma nova Bíblia, para a Bíblia se moldar o que eles querem. Eles não querem se moldar o que a Bíblia é, né? Não querem se moldar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras cristãs. Então, Sagrada Escritura só tem uma só mesmo, que é a cristã, que é a Bíblia Sagrada, né? Mas eles não querem se moldar a palavra de Deus, eles querem que a palavra de Deus se molde a eles. Tem irmão fazendo isso, ordenando irmão ao ministério pastoral. Tem irmão fazendo isso, aceitando esse tipo de ordenação. Uma vez foi uma mulher de Deus na minha igreja, onde eu congrego, e ela disse lá, queriam levar ela a pastora, eu nem gosto de falar esse nome, porque eu acho que isso aí não existe, isso é heresia. Eu queria levar ela ao ministério pastoral, mas ela não quis, porque não achava respaldo nas Sagradas Escrituras. Ela até usou lá, falou que missionário trabalha mais do que pastor e pastor. E ela quer trabalhar mais mesmo, então quer continuar como missionária. Que irmã abençoada, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Tá? Mas tem pastor que trabalha muito, até mais do que muito missionário. Tem muito missionário que trabalha muito mais do que muito pastor. E tem muito pastor que trabalha muito mais do que muito missionário. Isso aí, né? É assim. Então, veja aqui, olha. Então, ao anjo da igreja Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro, o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a ti mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Não fez qualquer objeção ao comportamento do pastor. 3 igrejas, o grande homem de Deus estava desviado em determinados aspectos, um ou mais aspectos da vida cristã. 2 igrejas, essa e uma outra, que nós conhecemos bem, o pastor estava ali buscando. Eu não tinha que fazer objeção, sabia que era um pastor, era um ser humano, mas ele estava se desdobrando para fazer o que é certo, e botando as ovelhinhas ali certinho. Tudo que era possível fazer, ele estava fazendo. Né? Então está aqui Esmirna. Né? Agora, mas ela ia passar tribulação.
Podemos ter como exemplo, por exemplo, as igrejas lá no mundo islâmico, as igrejas no país muito católico. A igreja evangélica já sofreu muito aqui no país católico. Aqui. São cristãos, eu acredito que existem católicos convertidos, sim, mas já sofremos muito aqui. Agora, né, no país islâmico, no país budista, no país hindu, entendeu? Tribos indígenas, né? Podia ser uma igreja assim, num lugar desse difícil, né? Complicado, para pregar o evangelho. Mas tem uma outra igreja aqui que também estava toda boazinha, toda certinha. Olha aqui, ó. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não me negaste, e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. E aí continua, glória a Deus pelo justo, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Glória ao Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também nenhuma objeção. Aquele lá, passando por tribulação. Mas olha aquilo que eu estava até comentando, né? Aqui, olha. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Rico diante de Deus. Pobre perante os homens, não tinha uma situação financeira muito abastada, né? Devia, né, ter o pãozinho a cada dia, né? Lutar pelo pão de cada dia ali, porque muitos pastores, a maioria dos pastores no Brasil é assim, né? Se vira, luta, né? Seja pastor auxiliar, seja pastor presidente. A maioria das igrejas no Brasil são igrejas pobres, ou relativamente pobres, né? Então, homens de Deus, não é porque a igreja é pobrezinha que não é uma igreja abençoadíssima, às vezes é pobrezinha que está ali, abençoadíssima. Nós vemos isso aqui na 7ª igreja, que era rico, abastado, mas só faltava o Senhor Jesus vomitar nele. Então, Esmirna e Filadélfia, Deus não tinha do que falar, eram pastores, eram cristãos consagrados que estavam dirigindo a igreja, eram pastores consagrados, eram cristãos consagrados. As outras 3, Éfeso, Pérgamo e Tiatira, eram cristãos desviados em algum aspecto da vida cristã. Se morresse naquela hora ia para a glória eterna? Eu creio que sim, em nome de Jesus. Mas se ele não tivesse cuidado, podia se meter em problemas eternos perante Deus, né? Aí tem denominação que acredita que a pessoa pode perder a salvação, tem denominação que a pessoa acredita que a pessoa não possa perder a salvação, se uma vez creu no Senhor, está salvo eternamente. Outras acreditam que creu e pode perder a salvação. Não vou entrar nesse mérito. Não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas seja como for, né? Estava uma situação complicada, estaria uma situação complicada perante o Senhor se ele continuasse isso e não se arrependesse, porque estava desviado em algum aspecto da vida cristã. Ia para a glória eterna, eu creio. Aqui, nesse momento aqui, eles iam para a glória eterna, se partissem ali, naquele momento. Mas, talvez tivesse problema na glória eterna. Ganharia menos galardões, né? Alguma coisa assim, né? A Bíblia diz aqui, ó, lá no finalzinho, olha. Aqui, ó. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 em diante. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Eu acho que, irmãos, eu tenho a tendência a crer que isso aqui é para o cristão.
Ele acrescentou alguma coisa. Desculpa aí tocar nesse assunto novamente. Está levando as irmãs ao ministério pastoral. Tem que acrescentar alguma coisa na Sagrada Escritura, tem que tirar. Então, olha ali, ele vai ter problema eterno. Entendeu? Aqueles ali, se morressem naquele momento, se partissem desse mundo material naquele momento para o mundo espiritual, eles provavelmente teriam problema. Talvez estivesse acrescentando alguma coisa, retirando alguma coisa para permitir aquelas coisas lá dentro. Então, quem está envolvido nisso, né? Na minha opinião particular, desculpa mencionar novamente, a ordenação feminina pode estar acrescentando, pode estar tirando. Tem que estar acrescentando ou tirando, na minha opinião, as Sagradas Escrituras, porque não tem base bíblica para isso. Então pode ter problema eterno. E esses aqui podem ter problemas eternos. Né? Pessoas, às vezes, o marido fazendo isso com a esposa, pode estar botando a esposa em problema eterno, ele mesmo é problema eterno. Eu estou fazendo isso com outras irmãs, pode estar ele mesmo metendo as irmãs em problemas eternos, e ele mesmo metido em problemas eternos. Não ama a esposa? Por que vai fazer isso com a esposa? Deixa como missionária, como sempre foi. Deixa como diaconisa, como missionária, como irmã, rapaz, como irmã. A Bíblia diz, como eu comentei no outro vídeo, a Bíblia diz lá em Mateus, aquele que recebe o profeta na condição de profeta receberá galardão de profeta. Aquele que recebe o justo na condição de justo receberá galardão de justo. Então, quem recebe um pastor na condição de pastor vai receber galardão de pastor. Ele não precisa botar a mulher dele como pastor, não, para receber galardão de pastor, não. Porque se ela recebe ele como pastor presidente na condição de pastor, ela vai receber o galardão do pastor presidente. A diferença na glória eterna vai ser o que cada um está fazendo para Deus. O que cada um está fazendo para Deus, é isso que vai valer na glória eterna. A diferença de um para o outro na eternidade é o que fez, qual a obra que ele tem para apresentar. Não é o título, não. Porque Deus falou lá, olha, quem recebe o profeta na condição de profeta recebe o galardão de profeta. Então quem recebe o pastor na condição de pastor recebe o galardão de pastor. Quem recebe o presbítero na condição de presbítero recebe galardão de presbítero. Quem recebe o evangelista, cargo eclesiástico, na condição de evangelista, vai receber galardão de evangelista. Quem recebe um apóstolo aqui que está na Bíblia, esses que estão por aí, a gente não sabe. Mas quem recebe, você quer receber apóstolo na condição de apóstolo, recebe os apóstolos da Bíblia como na condição de apóstolo, que você vai receber galardão de apóstolo. Recebe um bispo na condição de bispo, e pastor presidente da Assembleia de Deus é bispo. Então, recebe um bispo na condição de bispo, ou seja, recebe um pastor presidente na condição de pastor presidente, você vai receber o galardão de pastor presidente ou de bispo, se bem que bispo e presbítero na Bíblia é o mesmo patamar, não tem diferença não. Bispo e presbítero na Bíblia é o mesmo patamar. Nós que colocamos o bispo acima do presbítero, do pastor, né? Então, o pastor presidente da Assembleia de Deus é um bispo. Então, para nós, que nós colocamos esse cargo, né? Mas para Deus, bispo, presbítero, pastor, tudo a mesma coisa. São pastores com mais autoridade do que os demais. Nós colocamos essa nomenclatura. Deus aceita? Deus aceita, não tem problema. Quer colocar como bispo e outro como pastor? Deus vai entender que esse aqui é um pastor superior e esse aqui é um pastor inferior, né? Na relação de autoridade. Deus vai entender que é chamar de bispo, não tem problema para chamar de bispo um pastor mais superior. Tem igreja aí que é o presbítero mais superior, né? Presbítero é superior, depois vem pastor, depois presbítero, outras é pastor, depois bispo, outras é pastor auxiliar, depois e pastor presidente. Entendeu? Então isso aí não tem problema. Mas o que eu estava a dizer aqui, essa questão de acrescentar ou retirar, isso aqui é na minha opinião, para o cristão, porque o que não é cristão, ele vai para o inferno. Pessoas estão tirando pedaço da Bíblia, colocando parte da Bíblia, colocando novas partes na Bíblia, que não existem nas Sagradas Escrituras, ou tirando, esses irmãos, esses aí que tiram mesmo e botam mesmo, isso aí não vai para a glória eterna. Vai. Agora, aqueles que estão fazendo isso, as ocultas, pegando uns textos aqui, mexendo dali, mexendo daqui, para conseguir fazer o que ele quer, aí, essa palavra é para ele, na minha opinião, para cristão. Vai receber uma chaga lá, vai ter alguma dificuldadezinha na eternidade, entendeu? Ou vai perder galardão, entendeu? Vai perder uma parte da árvore da vida, uma parte. Pode ser ela inteira? Pode, né? Ali a gente tem que dialogar um dia só sobre esse assunto, né? Só sobre esse assunto, né? Alguns acham que é para o não cristão, outros acham que é para o cristão. Eu acho que pode ser para o cristão, sim. Entendeu? Vamos conversar outro dia sobre esse assunto. Mas então veja, duas igrejas, e tem duas outras que a pessoa tinha abandonado ao Senhor, então nunca tinha se convertido, ou nunca se converteu, ou abandonou o Senhor. Diz aqui, olha, Sardes, ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto.
Aqui, ou ele nunca se converteu a Deus, ou ele abandonou o Senhor. E aí cai naquele problema lá, e a pessoa que se ele era endemoniado, e se aceitou o Senhor, o demônio foi embora, né? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 12, né? Versículos 43 em diante, diz lá, quando um espírito imundo sai do homem, ainda anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra, por isso diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, olha aí, piores. E, entretanto, entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Estava falando lá dos judeus que agiam com perversidade, né? Os judeus que não queriam mesmo se converter, não iam se converter mesmo, e pecavam inclusive contra o Espírito Santo. Sobre o pecado contra o Espírito Santo, eu já usei um outro vídeo para falar especificamente sobre isso, né? Sugiro que deem uma olhada. Então, veja, tinha fama de que estava vivo, mas estava morto. Ou nunca se converteu, ou abandonou o Senhor. E aí, se ele era endemoniado, ficou 7 vezes pior, porque Jesus fala que ele anda, não consegue lugar. Se consegue lugar, talvez vá e aquela pessoa não fique tão ruim, não sei. É uma possibilidade. Mas, em nome do Senhor Jesus Cristo, o que acontece mesmo é que ele anda para todo quanto é canto aí, não consegue lugar, a rigor é isso, e volta para aquele que foi liberto pelo Senhor Jesus, que a princípio teria se convertido ao Senhor, e aí a pessoa fica 7 vezes pior. Né? Alguns poderiam criar, mas ele foi liberto, mas ele não se converteu. Pode ser também. Ele foi liberto daquele espírito maligno, mas não se converteu ao Senhor. E o espírito maligno volta e habita com 7 piores. Pode ser também isso. Pode ser que seja o caso desse aqui, que nunca tenha se convertido. Né? Pode ser também, pode ser. Mas veja então, aí vem a Laodiceia. E diz lá, então aquela ele estava, ou nunca se converteu, ou abandonou o Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha, fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, olha aqui, ó. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre e nu. Mas o Senhor Jesus abre a possibilidade de arrependimento. Aqui, ó, aconselho que de mim compres ouro refinado. Então, Deus abre a possibilidade de arrependimento também. Entendeu? Deus abre a possibilidade de arrependimento para mim, também para ele. Entendeu? Agora, lá em Sardes, ele diz que tinha algumas pessoas que não se contaminaram. Você vê, o pastor estava morto, mas tinha cristão lá dentro. Você vê que coisa tremenda? O pastor estava morto, mas tinha cristão lá dentro. Morto, às vezes, metido um monte de coisa errada, né? Uma denominação evangélica ou não evangélica. Tem denominação evangélica metido um monte de coisa errada aí. Tem denominação que não é evangélica, outras denominações aí também metido um monte de coisa errada ali. Mas às vezes tem gente lá convertida ao Senhor. Entendeu? Que não se contaminou. Entendeu? Então, aqui olha, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o nome diante de meu Pai e diante dos seus santos, dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acho mesmo que em todos os casos, o Senhor Jesus estava se abrindo para que a pessoa se arrependesse. Tanto é assim que estava chamando a atenção. Né? E ele diz mesmo, o Senhor Jesus diz, Deus vivo diz através do Senhor Jesus, disciplina a quantos amam. Né? Então é isso aí, a disciplina. Então nós vemos que a pessoa pode estar desviada de algum aspecto da vida cristã, mas ainda assim, eu acredito, como eu disse, naquelas 3 igrejas que o pastor estava desviado, eu acredito que ele tivesse salvo, mas ia ter problemas se partisse naquele momento para a vida eterna. Entendeu?
Dois outros estavam mortos. Se partisse ali naquele momento, o que ia vomitar e o outro que estava... Deus disse claramente que estava morto. Esses dois provavelmente iam para o inferno. O que estava morto é para o inferno. E esse que ia vomitar provavelmente também ia. E duas outras, né, o pastor estava consagrado. Então, crente consagrado, crente desviado, presente, o pastor estava lá. São pastores, estavam lá. E crentes desviados ausentes, que aqui não fala, né? Mas crentes desviados ausentes, né? Dos trabalhos cristãos, ausentes da igreja, né? Mas não que tivesse abandonado ao Senhor, mas crente consagrado, desviado presente e o desviado ausente dos trabalhos do Senhor, tá bom? Então, é isso aí, o crente desviado afastado, né? Esse terceiro caso, o crente desviado afastado, né? Ele está afastado, mas devido à questão, continua a orar, continua a buscar o Senhor na casa dele, mas alguma coisa o magoou na igreja. Tem que fazer o quê? Tem que ir lá nele ou nela, conversar, dialogar, abrir, o pastor tem que estar sempre de olho nisso, e não é fácil, quando a igreja é grande, não é fácil, tem que contar mesmo com os irmãos, que façam esse tipo de trabalho. Nós agora, infelizmente, perdemos um irmão aqui na nossa igreja, aqui no nosso campo, né? A gente fala campo, né? O campo é o mundo, né? Mas aqui na nossa igreja, perdemos um irmão, aqui vai uma homenagem ao amado irmão Edvard Gabriel, um pastor. Deus me revelou mesmo que ele era um pastor, deveria ter sido consagrado a pastor antes de ter partido para a glória eterna. Infelizmente não foi. Mas Deus me falou algumas vezes que ele era um pastor, ele pastoreava a congregação da consagração de 6 da manhã, 6 às 7 da manhã, se não me falha a memória, ou 7 às 8 ou 6 às 7, não me recordo, 6h30, 7h30. Ele pastoreava aquela congregação, era um pastor, ele era um pastor, Deus me falou mesmo que ele era um pastor, deveria ter sido levado a pastor, não foi. Mas Deus o recebeu como pastor, com certeza. Se perante Deus ele era um pastor, Deus o recebeu como pastor. Até porque, como as Sagradas Escrituras dizem, né? Aquele que receber um profeta na condição de profeta, receberá o galardão de profeta. Então, fica aqui a homenagem a esse grande irmão, esse grande pastor, Edvard Gabriel. E então, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Partiu para o Senhor, Edvard Gabriel partiu para o Senhor. Então, tá aqui, ó. Partiu para o Senhor, ficou uma homenagem a esse grande homem de Deus, ao pastor Edvard Gabriel, porque perante Deus ele era um pastor, não era presbítero, não, era um pastor. Então, partiu para o Senhor na condição de pastor, porque Deus lhe falou que ele era um pastor, e ele foi para a glória eterna considerado como pastor. Agora, não importa. Um presbítero que passa, se ele partisse mesmo, se Deus não tivesse me falado isso, se ele fosse um presbítero perante Deus, se ele aceitou o pastor presidente na condição de pastor presidente, ele receberá o galardão de pastor presidente. Então ele está lá na glória eterna recebendo o galardão de pastor presidente, porque ele reconhecia com certeza absoluta o pastor presidente do nosso campo como pastor presidente. Então ele está lá na glória eterna com o galardão de pastor presidente, e mais os galardões da obra que ele fez para o Senhor, grandíssima, acompanhando as pessoas, fazendo visitação. Era uma benção aquele irmão, uma pena ter partido. Partiu também uma outra irmã um tempo atrás, uma benção também essa irmã, não me recordo agora o nome dela, mas uma benção essa irmã, também foi triste para mim essa perda, né? Mas glória a Deus que estão na glória eterna. Para a gente é triste, para eles é glória eterna. Para eles é glória eterna, estão na glória eterna em nome do Senhor Jesus, amém. E vamos um dia para lá em nome de Jesus, amém. Agora, essa questão aí do profeta, recebe a questão de receber como profeta, diz aqui, olha, Mateus capítulo 10, versículos 40 em diante, diz aqui, ó, quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta na condição de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Então, diz aqui, olha, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículos 40 e 41. Tá bom? Então fica essa palavra, que Deus guarde e abençoe os irmãos. Espero ter contribuído com a edificação dos irmãos da igreja do Senhor Jesus como um todo. Deus guarde e abençoe os irmãos em nome de Jesus. E guarde e abençoe também as pessoas que ouviram esse vídeo, que você possa aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador e crer nele,
como seu único, crê nele como seu único Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados. Eu vou orar por você, que ficou até o finalzinho aí do vídeo, tá bom? E quer deixar sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eu vou orar por você, já abençoando o povo de Deus que viu esse vídeo agora até o final. Que Deus os abençoe, os guarde, em nome de Jesus, sempre. Todos os seus familiares, pessoas que amam, que eles são caras, onde estão incluídos, obviamente, os nossos familiares, tão queridos e tão amados. Em nome de Jesus, amém. Mas vou orar por você que está entregando sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que crê agora em Jesus como seu único Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados e vai buscar, vai ter um compromisso com o Senhor de buscá-lo de todo o coração, buscando a Bíblia como única norma de fé e prática, como palavra do Deus único, vivo e verdadeiro. Tá bom? Vamos orar. Amado Deus, vivo e verdadeiro, eu trago essa vida que aceitou a Ti em Tuas mãos, para que Tu guarde, Tu abençoe, Tu fortaleça, Tu dê da Tua graça, coloque as pessoas certas no caminho dessa pessoa, em nome de Jesus, desse meu irmão, dessa minha irmã em Cristo, que agora aceitou a Ti como único Senhor e Salvador, se arrependeu dos pecados. Faz a Tua obra em nossas vidas, guardando, fortalecendo, sustentando, que nós possamos estar na Tua glória eterna, no tempo oportuno, no devido tempo, quando Tu nos der descanso desse mundo aqui. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Oro também pelos meus irmãos que estão aí, irmãos e irmãs que estão aí até agora conosco, em nome de Jesus Cristo, possa guardá-los, fortalecê-los, sustentados, irmãos e irmãs, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para que também possamos estar na Tua glória eterna, firmados no Teu Filho Jesus Cristo, lavados no Teu sangue, em nome de Jesus. Guarda também nossos familiares, ó Deus, desses irmãos e irmãs em Cristo, inclusive os que se converteram agora, os que se converteram agora. Guarda os familiares, guarda as pessoas que amam que lhes são caras, também meus familiares, pessoas que amam que lhes são caras, também guarde, Deus, sempre que esse vídeo for rodado, Tu acolhe essa oração, mesmo que eu já tenha partido para Ti, em nome de Jesus Cristo, amém, amém.